Débora, a gente fala agora sobre COP30 em Belém e sobre um assunto que está dando o que falar envolvendo a cúpula do clima. O valor das hospedagens na capital paraense para o período do evento tem preocupado delegações que pretendem participar da Conferência do Clima. E um levantamento que o analista de economia e âncora do CNN Money, Fernando Nakagawa, fez mostra, olha só, Débora, o valor de uma estadia simples de uma noite em Belém pode ser mais caro do que pegar um voo de Belém para São Paulo, aqui a gente está falando de uma baita de uma distância, se hospedar em um dos hotéis mais luxuosos daqui de São Paulo. E quem vai falar disso, de como, quais são as ações possíveis para se chegar ali a uma moderação nesses preços, a gente vai conversar, receber aqui no CNN 360 o ministro do Turismo, Celso Sabino, já na tela conosco. Ministro, boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar conosco para tratar desse assunto que tem dado o que falar aqui no Brasil, lá em Belém e até fora do país. Por que os preços estão chegando neste ponto tão exorbitante? E a gente estava até discutindo aqui, até numa outra questão, uma situação completamente diferente, até onde o poder público pode atuar em regras do mercado, do livre mercado, mas até quanto o livre mercado pode cobrar preços que não são nem abusivos, são completamente inexplicáveis. Muito boa tarde mais uma vez, ministro Celso Sabino. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores aqui da CNN nessa tarde de segunda-feira, após Dia dos Pais. Mas, Yuri, Débora, telespectadores, não prosperarão os argumentos contra Belém. E aqueles que vão apostar ou estão apostando contra o grande sucesso dessa COP30 na cidade de Belém, aqueles que apostarem contra vão perder. Nós estamos fazendo um trabalho com muito esforço, com muita dedicação para superar todos os obstáculos e todos os argumentos que desde o início surgiram contra a cidade de Belém. Eu sou de Belém, você sabe disso, Débora e Yuri. Eu fico muito triste quando vejo a alegria de algumas pessoas em falar mal da cidade de Belém ou do estado do Pará, tentando desacreditar os esforços que estão sendo feitos para a realização dessa COP. A sua pergunta, Yuri, é muito pertinente e é muito importante nós fazermos comparações como estas. Só precisamos fazer um pequeno ajuste. Em Belém, em novembro, vai estar acontecendo o maior evento, a maior reunião de chefes de Estado, de lideranças globais do mundo. Não só os chefes de Estado, mas lideranças empresariais, lideranças da sociedade. O maior evento diplomático do planeta vai acontecer na cidade de Belém em novembro. E o que vai acontecer na cidade de São Paulo em novembro? Seria interessante nós fazermos essa mesma comparação no final de semana em que acontece a Fórmula 1, por exemplo, na cidade de São Paulo. Ou no final de semana que acontece o Réveillon, na cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos preços de diárias que chegam a R$50 mil uma diária. O fato existe sim alguns abusos, essa não é a regra do mercado da cidade de Belém. Esses abusos que estão sendo encontrados são pinçados de alguns anúncios, mas recentemente, por exemplo, um hotel que até adotou o nome da COP, esse hotel deve ter em torno de 12 quartos, estava com um anúncio de uma diária por R$6 mil, mas isso aí volto a dizer, uma exceção. Nós estamos hoje com a construção de milhares de leitos na cidade de Belém, nós já temos hoje mais de 53 mil leitos disponíveis para o público que vai estar na COP. O governo federal, além de investir e apoiar novos hotéis e ampliação de hotéis, com recursos do Fungetur, disponibilizando áreas para a construção de novos hotéis, também está trazendo 2 grandes navios que vão receber cerca de 6 mil pessoas. O governo federal está destinando mais de 2.500 leitos individuais para mais de 196 partes da ONU, a preços que começam de $100 a $220 para o primeiro grupo e vai de $220 a $600 para o segundo grupo. Em grandes hotéis 5 estrelas e tem até 6 estrelas que está sendo construído, nós temos diárias que começam com $300, faz parte de um acordo que nós fizemos com a rede hoteleira, que está garantindo
investindo de 10% a 20% da sua capacidade nessa tarifa de $300, diária média de R$ 2.000 e R$ 3.000 em hotéis 5 estrelas e até R$ 10.000 nesses hotéis. É uma diária cara, R$ 10.000? É, mas para um hotel 6 estrelas e durante o maior evento diplomático do planeta. Eu faço parte também, Yuri e Débora, da ONU Turismo, da Organização das Nações Unidas para o Turismo. Inclusive, tenho a honra e o privilégio de ser o primeiro brasileiro a presidir o Conselho Executivo da ONU Turismo. Eu posso afirmar, a cidade de Belém está preparada e nós vamos fazer a melhor e maior COP do planeta. Os casos que são abusos não são a grande regra. E nós estamos deixando que o mercado dê conta desses grandes abusos. Aquelas pessoas que querem cobrar 6 mil, 8 mil, 10 mil reais em uma diária de um hotel sem grande conforto, o próprio mercado vai fazer com que esse preço recue, face a que já falei aqui dos preços das diárias bastante condizentes com o mercado. Esse próprio hotel que saiu em grandes reportagens aí, que colocou o nome COP30, uma diária de R$ 6.000, esse próprio hotel, o mercado já fez ele reduzir a sua diária para R$ 2.500. Ministro, boa tarde. Débora falando contigo aqui de Brasília. Algumas autoridades internacionais procuraram a diplomacia aqui do Brasil e disseram que, olha, dependendo do caso, eles vão ter que acabar desistindo, né? As delegações vão ter que desistir por causa do valor das hospedagens. Isso foi informado aqui pela nossa diplomacia brasileira, organizadores da COP. Existe essa preocupação de desistência de autoridades ou delegações, ministro? Débora, essa questão diplomática, ela envolve vários fatores que não é apenas o preço das hospedagens. Nós tivemos delegações que não quiseram e não foram para a COP que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito. Nós tivemos delegações que não quiseram e não foram para a COP de Dubai. Nós tivemos delegações que não quiseram e não foram para a COP do Azerbaijão, onde tiveram dificuldades com hospedagem, tiveram altos preços de hospedagem e tiveram, inclusive, dificuldade na língua, porque houveram muitos motoristas de aplicativo que sequer falavam inglês, só falavam o russo ou a língua local. Isso não vai acontecer em Belém, que o governo federal, através do Ministério do Turismo, criou, inclusive, a primeira Escola Nacional do Turismo na cidade, que está formando diversas pessoas em idiomas, inglês, em espanhol, e preparando também para o receptivo em meio de hospedagem. Nós disponibilizamos, fato é, nós disponibilizamos já desde a semana passada a nossa plataforma, que já está disponível com mais de 5.500 leitos na plataforma e diárias a partir de 100, 200, 300 dólares. Nós estamos dialogando com diversos países, inclusive países africanos, o governo brasileiro ofertando leitos a partir de 100 dólares com a orientação da Organização das Nações Unidas. Nesse sentido, ministro, o senhor acha que como o senhor mencionou, né, os abusos são exceções e não regra. O senhor vê algum tipo de preconceito com o fato de se fazer a COP na região amazônica, em uma cidade que é importante para nós brasileiros, Belém, uma cidade tradicional, porta da Amazônia, a primeira porta da Amazônia, né, isso falando aí da história do país, e que na comunidade internacional haveria algum tipo de preconceito em relação a isso? Yuri, o fato é que, pela primeira vez, a comunidade internacional terá a oportunidade de discutir florestas tropicais, preservação do meio ambiente, na porta de entrada da maior floresta tropical do planeta, conhecido por muitos como o pulmão do mundo, a Amazônia. Pela primeira vez, os líderes globais, os tomadores de decisão no mundo vão poder saber que na Amazônia, sob a copa das árvores, quem vê a Amazônia de cima, numa foto de satélite, vê somente a copa das árvores. E agora eles vão ver pela primeira vez que sob a copa dessas árvores existem quase 30 milhões de pessoas que são importantíssimas para a manutenção do meio ambiente da forma como ele se encontra. E também vão ver que essa palavra tão doce na boca dos grandes líderes no mundo, sendo dita várias vezes, com muitos textos e pronunciamentos, que a palavra sustentabilidade não é apenas uma tese ou uma teoria aqui no Brasil, ela já é inclusive realidade.
Eu tenho a oportunidade, quem for a Belém, de atravessar o rio e visitar a Ilha do Cumbu, com diversas experiências de turismo de base comunitária, de economia criativa, pessoas que plantam cacau e produzem, a partir da amêndoa do cacau, chocolate lá dentro da floresta. E para quem não sabe, a planta de cacau precisa de sombra para crescer, ela só cresce no meio da floresta. Então vai ter oportunidade de ver que a sustentabilidade aqui no Brasil já não é só uma teoria ou uma tese, ela já é realidade. E o fato de ter sido escolhida a cidade de Belém, eu não vejo assim como a palavra preconceito, mas eu vi que desde o início da escolha da cidade de Belém, houveram algumas pessoas que defendiam que essa COP fosse dividida, acontecesse em outros estados ou mesmo em outras cidades. Mas pela primeira vez, nós do Brasil vamos estar recebendo uma COP, vamos fazer bonito e vamos dar essa grande oportunidade para a comunidade global discutir floresta na porta de entrada da Amazônia, com conforto, com acomodações a preços justos e proporcionando uma grande experiência. Nós conversamos com o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, ministro Celso Sabino. Muito obrigada, ministro, por falar conosco. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos.